Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de oração. E é em nome de Jesus e com muita gratidão que vamos iniciar nossas tarefas da noite, agradecendo a cada irmã, cada irmão, encarnados e desencarnados, pela presença amiga aqui na nossa casa. E pedimos a Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe a cada um, que dilate a nossa capacidade para entendermos os ensinos, capacidade de apreensão e a capacidade de sentir o amor de Deus que habita nosso coração. Hoje, o nosso amigo Antoniel fará a leitura da mensagem para nós e depois nosso amigo o Sr. Jorge fará a prece inicial. Boa noite a todos. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, psicografia do irmão José. Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros, será esquecido pelo que fostes, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Sim, porquanto, após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizeres de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras hão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão eternidade afora, o sinal de tua passagem pela terra. Irmão José. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, lembrando que tudo que aqui se passa está nos dois ambientes, material e o espiritual. Tudo serve para nós encarnados e para os nossos irmãos desencarnados. Que possamos buscar no Luz e Caridade o estímulo para acender a nossa luz interior, buscar através da vontade os ensinamentos, vindo através da palavra, das leituras, das nossas meditações, à luz do ensinamento do Cristo,
para que possamos sair do condicionamento, buscando sempre esse caminho do aprendizado. E nesse instante, as luzes e os fluidos preparados pela espiritualidade maior desse ambiente possam nos envolver, nos fortalecer nessa busca. Também rogamos esse amparo e essa proteção a todos os setores da Casa Espírita, na Câmara de Paz, na evangelização, nos atendimentos fraternos, e que Jesus seja nosso guia, nosso modelo, sempre. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, Sr. Jorge e ao Tony pela colaboração. Que Jesus nos abençoe e que Jesus abençoe também o expositor da noite, o Onofre. E nós passamos a palavra a ele. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a paz, os ensinos do Mestre Jesus encontrem pouso, morada em nossos corações. E aí, em nossos corações, permaneçam como um farol a clarear, a iluminar os nossos caminhos evolutivos. Como os irmãos sabem, nós estamos vendo nas palestras de segunda, de sexta, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência. E na sequência, o capítulo que estamos vendo é o capítulo 16, que Allan Kardec denominou de não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje, os itens específicos são esses que tratam do emprego, da fortuna ou da riqueza. São os itens 11 a 13 desse capítulo 16. Esse capítulo 16 é um dos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para que tenhamos conhecimento disso, olha, nós estamos vendo esse capítulo 16 já há algum tempo. Ó. Inicialmente nós vimos salvação dos ricos, preservar-se da avareza, e quem abordou esse assunto fui eu mesmo, tá? Um mês atrás, né? Depois, na sequência, foi estudado aqui esse outro item, Jesus na casa de Zaqueu. Quem abordou esse assunto foi o nosso irmão Paulo César. Depois, na sequência, nós vimos parábola do mal rico, estudo do capítulo 16. E quem abordou esse assunto foi o nosso irmão Aparecido. Depois, na sequência, não é do capítulo
capítulo 16, foi um dia especial. Nossa irmã Fátima abordou o Dia das Mães, porque era a comemoração desse dia, né? Na sequência do capítulo 16 ainda, nós vimos parábola dos talentos. Nossa irmã Janaína que abordou esse assunto. Depois, utilidade providencial da fortuna e provas da riqueza e da miséria. Quem abordou esse assunto? Nosso irmão Túlio. Tudo do capítulo 16, tá? Depois, desigualdade das riquezas. E quem abordou o nosso irmão foi o nosso irmão Ramos. E, por último, a verdadeira propriedade. Quem abordou foi o nosso irmão Roberto, na sexta-feira passada. Tudo do capítulo 16. Então vejam que é um capítulo realmente extenso, importante, portanto. E hoje, na sequência, ainda do capítulo 16, veremos, conforme já foi projetado, veremos itens 11 a 13. Esses itens trata, como Kardec denominou, de emprego da fortuna. Tranquilo isso? Antes de irmos para esses itens, 11 a 13, convém a gente lembrar que lá no primeiro item desse capítulo 16, Allan Kardec colocou essa passagem aí relatada por Lucas. São ensinamentos de Jesus que Lucas registra no Evangelho. Diz Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Por que não pode? Porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Então está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 13. Estamos colocando de novo essa passagem aqui, porque na sequência, no item 11, e hoje a gente vai abordar do item 11 ao 13, no item 11, o Espírito, Allan Kardec coloca uma mensagem de um Espírito superior nesse item 11. E esse Espírito superior tem o nome de Chéveros, e é uma mensagem recebida em Bordeaux em 1861. E esse Espírito Chéveros começa a mensagem dele dizendo isso aí, ó: não podeis servir a Deus e a Mamon. Aquela passagem lá do começo. Guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então é o Espírito Chéveros, Espírito superior, que está nos dizendo isso, meus irmãos, no início da mensagem dele. Está relembrando que não é possível servir a Deus e a Mamon. É para a gente guardar bem isso na lembrança, na memória,
principalmente aqueles a quem o amor do ouro domina. Falando, né, aquelas pessoas que, nossa, têm um prazer enorme em ter riqueza, fortuna, a quem o amor do ouro domina. Para aqueles também, principalmente, para todos nós, mas principalmente para aqueles que venderiam a alma para possuir tesouros. Por que essas pessoas fazem isso? Porque esses tesouros elevam a pessoa acima dos outros homens. Aqui na Terra, né? E proporciona a quem tem esses tesouros os gozos das paixões, que, no entanto, escravizam essas pessoas. Então, não podemos servir a Deus e a Mamon. Só para lembrar, a gente já falou disso aqui, esse Mamon, que Jesus se refere, era um dos deuses dos povos antigos, principalmente os sírios. Esses povos que cultuavam esse deus faziam estátuas, né? Como faziam para todos os deuses. Mas para esse específico, para esse deus chamado Mamon, as estátuas que eles faziam eram fundidas em prata ou em ouro. E essa divindade, esse deus chamado Mamon, ele representava, para os povos antigos, representava as riquezas, bem como todos os vícios da humanidade, com todo o seu cortejo relacionado com riqueza. Quem informa isso são alguns estudiosos da doutrina espírita, do Evangelho, entre eles, nosso irmão Rodolfo Canigares, no livro Sermão da Montanha, e nosso irmão J.B. Rostang, no livro Os Quatro Evangelhos, no 4º volume do 4º Evangelho. Bom, continua a dizer o Espírito Chélios: se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar. O que é alijar? Eliminar, excluir, tirar fora. Dai-vos pressa em alijar, excluir da gente, da pessoa, o jugo que vos oprime, porquanto Deus, é justo e severo, vos dirá: que fizestes, ecônomo, que quer dizer administrador, que fizeste, ecônomo, infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel, o que é esse poderoso móvel? A riqueza. Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Ele está alertando a todos nós para a gente tomar cuidado. Se a gente for daquele tipo que sente algo muito forte relacionado com riqueza, poder, essa é a principal preocupação da vida da gente, para a gente tomar cuidado com isso, porque isso está exercendo um jugo sobre a gente, que nos oprime, para a gente tomar cuidado com isso. Porque Deus um dia, a gente vai ter que prestar conta dessa riqueza, e Deus um dia vai nos perguntar: o que você fez da riqueza que eu coloquei na sua mão?
dos bens que te confiei. A riqueza, meus irmãos, é um móvel muito bom para pessoa fazer boas obras, ajudar o semelhante. Mas o problema é esse que está aqui. A maioria dos ricos usa essa riqueza em benefício próprio, buscando a satisfação pessoal, e não usar aquilo para proporcionar o bem geral. E esse espírito, então, o Chéveros continua dizendo: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Ele responde: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam, essas palavras, esses ensinos aí, elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Então, como fazer para usar a riqueza bem? É amando o próximo. E não usar a riqueza exclusivamente para a gente, para os nossos familiares, filhos, parentes, próximos. A riqueza veio para a nossa mão, não foi para isso, para um fim egoístico, para atender puramente a gente mesmo e aqueles que nos são mais próximos. Então, esse espírito superior está falando: você quer usar bem a riqueza? Põe essa riqueza a serviço do próximo. O Chéveros continua dizendo assim também, que na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz, agrada a Deus. Eu falo assim: não nos referimos, é claro, àquela caridade fria, egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Ele não está falando desse tipo de caridade, não. Diz ele: referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Porque tem muitos ricos que ajudam, mas a distância. Manda um empregado fazer uma coisa, manda um empregado fazer outra coisa, manda um empregado fazer outra coisa. É algo de útil, está fazendo algo de útil, mas é uma caridade fria, sabe? Distante. Então, esse espírito está falando uma caridade que ajuda no emprego da riqueza de forma a agradar a Deus. Não pode ser essa caridade fria, em que a gente faz a distância da miséria, a distância das pessoas que necessitam. Ele fala: referimos à caridade plena de amor que procura a desgraça. É a pessoa que vai a campo. Não manda fazer, não. Não manda alguém levar, não. Ele vai. Aquele que busca descobrir onde está a desgraça e a ergue, ajuda a pessoa sem humilhar a pessoa. Então é aquela caridade em que a pessoa se coloca à disposição do próximo, com aquilo que ela tem de recurso. Se é recurso financeiro, ela vai, ajuda com o recurso que tem. Mas procura descobrir aonde está essa desgraça, se aproxima da pessoa. Não a caridade fria, feita à distância, com quem, eu
eu não vou aproximar não quero me contaminar. Tem gente falando, eu não aguento pobre. Não é esse tipo de caridade que está sendo mencionado aqui. E o Charles continua dizendo, rico, está falando do rico, dá do que te sobra, mas faz mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Olha que interessante isso aqui. Está falando para a pessoa rica, olha, ajuda, está sobrando, ajuda. Mas não faz só isso não, faz mais. Dá um pouco daquilo que você precisa. Quer dizer, não ajuda só com sobra, não. Tira um pouco daquilo que você iria usar para você, para sua família, para seus parentes. Tira um pouco disso e ajuda as pessoas. É isso que ele está dizendo. Até porque, diz ele, aquilo que o rico necessita é supérfluo, porque ele é rico. É supérfluo. Mas ele continua dizendo assim, mas dá com sabedoria. Dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Muita gente fala, não ajuda não, você é malandro. Malandro, não ajuda não. Isso não nos compete, meus irmãos. Isso não nos compete. O Espírito está dizendo aqui, não repilas o que se queixa com receio que te engane. Vai às origens do mal. Ou seja, se a gente buscasse a origem, buscasse compreender as necessidades da pessoa, a gente iria saber se a pessoa é malandra, se não é malandra. Mas o importante é ajudar. Esse Espírito tem uma frase muito comentada dele, que ele diz assim, ele fala, vai às origens do mal, conforme já falamos, né? Na sequência ele diz, alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então ele está dizendo, vai às origens do mal. Você vai buscar conhecer, descobrir as pessoas que estão necessitando, sofrendo. E indo lá, qual é o procedimento a fazer? Alivia primeiro. O que é? A pessoa está passando fome? Mata a fome da pessoa. Alivia primeiro. A pessoa está precisando de remédio? Ajuda a pessoa com remédio. Hospital. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Olha que interessante. Primeiro se alivia aquilo que está ali, a pessoa está ali naquele momento, naquela dificuldade. Mas vai além, observa. Às vezes o que aquela pessoa está precisando é trabalho. Então ajuda, você tem recurso, cria um jeito da pessoa trabalhar. Ou às vezes a pessoa está precisando de conselho. Ou às vezes está precisando de afeição. Então, alivia primeiro, na sequência, faz tudo isso. Porque muitas vezes a pessoa precisa muito mais de trabalho,
muito mais de conselho, de afeição do que de esmola. Diz ele, ó, difunde em torno de ti com os socorros materiais o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, que são lucros esses que são das boas obras. E ele continua, a riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então está dizendo para a gente, muitas vezes, que a pessoa precisa não é de esmola. Se for, ajuda primeiro. E depois busca como é que você vai poder ajudar mais ainda aquela pessoa para não ficar dependendo eternamente de esmola. Diz que a riqueza da inteligência a gente deve usar como a gente usa a riqueza do ouro. Então, bota a cabeça para pensar. Como é que você pode ajudar aquela pessoa? Às vezes, o que a pessoa está precisando é de instrução. Crie condição para a pessoa estudar. Você tem dinheiro? Abre uma escola. Abre uma escola. Não é só o poder público que pode oferecer instrução, não. Muitas vezes o poder público não está oferecendo a instrução que a pessoa precisa. E o rico tem dinheiro para isso, então está aí. Mas é muito mais importante que a esmola é a instrução que a pessoa necessita. Então precisa abrir o leque, precisa abrir, usar a inteligência. Como é que você pode ajudar? Não só dando esmola. No item 12, os irmãos lembram que o nosso assunto de hoje são 3 itens, o 11, o 12 e o 13. No item 12, um outro espírito, uma outra mensagem que Allan Kardec coloca. Esse outro espírito não deu nome, é um espírito protetor, uma mensagem que foi exibida em Cracóvia em 1861. O que é esse espírito protetor? Já não é mais o Chéveros, que ele diz, quando considera a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Os irmãos, que é importante demais. Isso que é importante demais. A gente precisa gravar isso e matutar e pensar sobre isso. Ele tá falando assim, nossa, eu fico impressionado. É esse espírito protetor falando, nossa, eu fico impressionado quando eu vejo quanto a vida na Terra é breve, a vida material aqui é breve. Passa assim, né? E fica impressionado o quanto nós, os homens, os seres humanos encarnados, ficamos preocupados com o nosso bem-estar material. Ao passo que a gente dá pouca importância ao aperfeiçoamento moral. A que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas materiais, meus irmãos. É isso que eu estou dizendo.
uma luta insana correndo atrás de coisas materiais, que a gente não vai lembrar. E aquilo que a gente deveria destinar o tempo, a gente não destina, que é o aperfeiçoamento moral. Não há que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que é o que importa. Porque a hora que a gente deixar o corpo aqui, nós formos para o plano espiritual, o que vai importar é isso, é o aperfeiçoamento moral. Não vou perguntar se a gente foi rico, se a gente foi... Não é isso que interessa no plano espiritual. O que interessa, nós estamos aqui, não é para ser rico. No entanto, a gente passa a vida inteira correndo atrás de riqueza material. A gente está aqui é para aperfeiçoar moralmente, aperfeiçoar nossas virtudes, aumentar nossas virtudes, diminuir nossos vícios, nossos defeitos. Mas a gente não se preocupa com isso não. Preocupa com ganhar dinheiro, ser rico. E daqui a uns dias a gente morre, porque todos nós vamos morrer. A gente larga tudo isso. E o que é fundamental que a gente leva para ter uma vida feliz depois dessa encarnação, que são as qualidades boas, a gente não preocupa. Não tira tempo para pensar nisso, para dedicar a isso. Por isso que ele está falando, eu fico impressionado quando eu vejo esse tipo de coisa. E esse espírito protetor, diz assim, que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Eu falo ele está impressionado, observando o ser humano aqui, né? Ele fala que nós nos impomos aqui, muitas penas a nós próprios, muitas amofinações, quer dizer, aborrecimento, aflição, desgosto, muitos tormentos nós nos impomos aqui, passamos muitas noites sem dormir, porque preocupado em ter haveres, em ter bens materiais. Muitas vezes em ter coisas mais do que suficiente. Coisa que a gente nem precisa, mas a gente quer ter. Quanto mais. Quanto mais, parece que a pessoa perde a noção. Já tem demais, não percebe. E fica nessa ânsia, nessa agonia, nessa doidura, perde noite de sono, perde as coisas mais importantes da vida. Para conseguir mais coisas, mais bens, que ele nem precisa, que ele nem vai gastar. Vai largar tudo e os outros vão torrar. E a pessoa passa a vida nesse desespero. Esse espírito diz mais que, por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela, a riqueza, proporciona, e se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmo. Insensatos, diz ele. Quem age assim é insensato. Credes então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez, pelo orgulho,
enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres de solidariedade fraterna, deveres que a solidariedade impõe a todos os que gozam de vantagem na vida social. Então, quem age assim, meus irmãos, nessa loucura, nesse desespero para acumular, ter bens e bens e bens, está sendo insensato. Está sendo insensato. Diz ele, unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar do corpo, seus prazeres, foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Isso é egoísmo. Por ele, pelo corpo que morre, presta atenção, pelo corpo que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado, o corpo, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos otorgou? Ele está dizendo que nós estamos sendo escravos do nosso corpo. Que manda sobre o espírito. Quando tinha que ser o contrário, o corpo é instrumento do espírito. O corpo é instrumento que o espírito usa aqui na terra para desempenhar as coisas importantes para o espírito. Mas a gente vem, o que o espírito está dizendo? Vem e passa a vida correndo atrás de coisas que servem para o corpo. E no item 13, é uma outra mensagem de um outro espírito que o Kardec coloca, é o espírito Fenelon, uma mensagem de 1860. E esse espírito Fenelon diz que está aí, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso desses bens consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Muito claro, né? Quem usa os bens que tem para aplicar exclusivamente na satisfação própria, da família só, e dos parentes próximos só, está fazendo mau uso. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para o outro. Aí sim, a pessoa estará fazendo bom uso dos bens que Deus lhe colocou na mão. E olha a palavra colocada no início, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens. Gente, nós não somos donos das coisas materiais. A gente é depositário, administrador só. Isso tudo pertence a Deus. E a gente vive essa loucura. Adoece tentando ficar rico, tentando ter dinheiro e mais dinheiro. Adoece, perde saúde, morre antes da hora. Tentando ter mais dinheiro, mais, já tem demais. Mas quer mais. E
E o que tinha que usar o corpo para que ele reencarnou, para aquilo que ele reencarnou, esquece. Não dá a menor importância, que é corrigir os vícios morais. Então, muitos de nós vivemos numa espécie de ilusão, meus irmãos. Passamos a vida correndo atrás de uma espécie de ilusão. Porque coisas materiais não nos pertencem. Nem o nosso corpo nos pertence. A gente usa. A gente administra o corpo. E quanto mais os outros bens. Tem uma pequena história que está no site da redação do Momento Espírita da internet. História simples, que geralmente se usa na evangelização, que diz mais ou menos assim. Estamos falando da ilusão do reflexo, que essa riqueza, esse apego, é uma espécie de ilusão, que muitos de nós passamos a vida correndo atrás. Então diz a história aqui que tinha um rei. Esse rei tinha presenteado a filha dele, a princesa, com um belo colar de diamantes. Certo? Rei, muito rico. Presenteou a filha dele com um belo colar de diamantes. Mas o colar foi roubado. E as pessoas do reino procuraram por toda parte esse colar lá no reino, mas não encontrou. Alguém disse para o rei que um pássaro poderia ter levado esse colar. Um pássaro viu o colar deixado lá, o pássaro viu aquele brilho, leva. Então, isso poderia ter acontecido. O rei, então, pediu a todos que voltassem a procurar o colar e anunciou uma recompensa de 50.000, vamos falar reais, para quem encontrasse esse colar. Um dia, um rapazinho caminhava de volta para casa ao longo de um rio. Passava um rio. E o rapaz voltando para casa, ao lado, ali nas margens daquele rio, caminhando ali. E só que aquele rio ficava perto de uma área industrial. O rapaz passando ali, na beira do rio, naquele local. Devido a ser uma área industrial, o rio estava completamente poluído, sujo, e com um mau cheiro terrível. Enquanto andava, o rapaz viu alguma coisa brilhar no rio, no mar do rio. E quando olhou direitinho aquele brilho, ele viu o colar de diamantes. Decidiu então pegar o colar, de forma pudesse então receber os 50.000 de recompensa. Se aproximou da margem, da beirada do rio, pôs a mão lá dentro do rio, imundo, poluído, aquele rio, sabe, cheio de aqueles lodos por cima, aquelas coisas. Pôs a mão no rio imundo e agarrou o colar. Mas de alguma forma, ele perdeu o colar, ele não conseguiu pegar o colar. Tirou a mão para fora. A mão. Pensaram, pôs a mão lá dentro. A mão saiu toda suja. Suja de lodo. Aquela coisa errada. Olhou de novo. O colar estava lá. O
mesmo lugar. Recomeçou. Dessa vez, ele entrou no rio imundo, emporcalhou a calça, ele entrou ali na beirada e afundou seu braço inteiro para pegar o colar. Você viu? Estou imaginando a cena, né? No início só a mão, depois ele entrou na sujeira. Sujou a calça, colocou o braço inteiro. Mas estranhamente, na hora que ela achou que ia pegar o colar sumiu. Saiu e começou a ir embora, sentindo-se deprimido. Desistiu. Então, olhou para trás e viu o colar bem ali, pertinho. Aí falou, não, é demais, né? Tá ali. Dessa vez ele estava determinado a pegá-lo, não importava como. Aí sabe o que ele fez? Mergulhou no rio. Mergulhou no rio. Embora fosse algo repugnante de fazer. Estava sujeira, né? E seu corpo inteiro tornou-se imundo. No início foi só a mão, depois o braço inteiro, as pernas, a roupa. Agora ele mergulhou, sujou tudo. Mergulhou, na hora que chegava perto, o colar sumia. Mergulhou e mergulhou de novo, e nada. Toda vez ele saía, via o coral, ele não mergulhava em nada de colar, nada, né? Desistiu. Mas nisso, um velho que passava por ali ouviu e perguntou-lhe o que estava fazendo. O rapaz não quis falar para o velho, não, porque pensando, eu vou falar para o velho vai pegar o coral e vai receber os 50 mil e eu vou ficar sem nada, né? Mas o velho pôde perceber que o rapazinho estava incomodado e o velho então conversou com ele numa boa e pediu o rapaz para contar o que estava acontecendo. Ele prometeu que não iria contar nada para ninguém. O rapaz podia se abrir com ele e tal, né? O rapaz reuniu uma coragem e, como já tinha dado o colar por perdido mesmo, decidiu colocar alguma fé no velho. O velho então lhe disse que talvez ele devesse olhar para cima, em direção aos galhos da árvore, em vez de olhar para o rio, porque tinha uma árvore ali na beira do rio, que a ramagem da árvore se estendia para cima do rio. E o velho falou para ele, olha para cima, para de ficar olhando só para baixo, olha para cima. Muda o jeito de procurar esse colar, olha para cima. O rapaz olhou para cima e, para sua surpresa, o colar estava pendurado no galho da árvore. O rapaz tinha o tempo todo tentado capturar um simples reflexo do colar. Entendido, né? O colar refletia na água e ele achava que o colar estava lá dentro da água, quando o colar estava em cima. Aí, o autor da história encerra dizendo assim, e aqui é que a gente precisa prestar atenção. A felicidade verdadeira, a felicidade material, é exatamente como o rio poluído. A felicidade material é exatamente como o rio poluído e imundo, porque é um mero reflexo da felicidade verdadeira do mundo espiritual. Claro, meus irmãos.
Não alcançaremos a felicidade plena que procuramos na vida material. Não encontraremos. Não importa o quanto nos esforcemos. Em vez disso, devemos olhar para cima, em direção a Deus, que é a fonte da felicidade real, e parar de perseguir o reflexo dessa felicidade no mundo material. Esta felicidade espiritual é a única coisa que pode nos satisfazer por completo. Lembremos disso, queridos irmãos. E vamos parar de viver atrás de reflexo. Riqueza material é reflexo. Isso não traz felicidade. Obrigado, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos nosso companheiro, o nome, pela exposição e que possamos realmente refletir sobre o que foi falado aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus o abençoe e vamos então convidá-los para a palestra de sexta-feira, que será com o nosso Antoniel, amigo aqui. O tema é desprendimento dos bens terrenos, continuando o capítulo 16 do livro O Evangelho. E na segunda-feira, será Caracteres da Perfeição com o nosso irmão Aparecido Roberto. Aí já entramos no capítulo 16 do Evangelho. Convidamos a todos e aí passamos então para o passe. Agora, o nosso amigo o Sérgio fará a oração para nós. E desde já agradecemos a ele. Boa noite a todos. Então, o Senhor, queremos agradecer muito esse momento, tantos ensinamentos que recebemos, pois pecadores que somos, temos essa ganância, essa vaidade de querer possuir os bens terrestres, possamos no nosso momento de prova, possamos nos lembrar de tudo isso que está sendo ensinado. Grande valia para nós. Com o Pai Nosso, daremos final a primeira parte do estudo e passamos para a segunda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos da prática de todo mal, que assim seja.